Vamos então conversar agora aqui na Rádio América com o Dr. Sérgio França, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Eu já estou aqui com o Dr. Sérgio na ponta da linha. Dr. Sérgio, uma boa tarde. Desde já, o nosso muito obrigado, doutor, por ter aceitado este convite para falar conosco. Seja muito bem-vindo à Rádio América, Dr. Sérgio França. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes e amigos da Rádio América. Eu agradeço o convite e é sempre um prazer participar do seu programa. Olha, o prazer é todo nosso, doutor Sérgio. Bom, para começar, olha, no sentido de reforçar, doutor, a importância do planejamento, da pesquisa e do conhecimento dos direitos do consumidor. Quais as dicas que o senhor gostaria de trazer neste momento para os nossos ouvintes na hora de comprar material escolar? Como você bem disse, né, Rodrigo, planejamento. Planejamento é primordial, é fundamental no início de todo ano. Até porque a gente já inicia todos os anos aí uma série de contas, impostos, né, para pagar aí gastos extras, né, que tivemos com férias em família e tudo mais. Então, assim, ainda vem mais essa questão de matrícula escolar, compra de material escolar e uma série de outros gastos aí que os pais têm aí com os seus filhos. Então o ideal é se planejar. Para se planejar, também o ideal é pesquisar sempre ali pelo material escolar, pegar essa lista de material com antecedência, pesquisar os preços ali em diferentes estabelecimentos comerciais, se utilizar também da internet, né, para poder conferir ali a variação desses preços, porque a variação de preços de um estabelecimento para outro geralmente é bastante considerável, né? E hoje em dia a gente tem as ferramentas aí possíveis aí para nos auxiliar na pesquisa de preços, e também o ideal seria a aquisição desses materiais escolares com antecedência, né? De preferência aí fora desse período de janeiro e de fevereiro, se for possível adquirir aí no final do ano passado, porque a gente sabe que a demanda por material escolar ela cresce justamente aí em janeiro e fevereiro aí, muitos pais deixam para adquirir esses produtos aí em última hora e a gente acaba verificando aí no mercado de consumo em geral uma elevação considerável desses preços. Então, assim, pesquisar, gastar sola de sapato mesmo ali, se utilizar de todas as possibilidades possíveis para poder verificar essa variação de preços ali, para evitar também cair em falsas promoções, né? Muitas vezes você chega ali, os pais acabam se deparando com falsas promoções, ou aquele produto ali, aquele material escolar, ele estava em um preço e aí, do nada, o estabelecimento comercial diz que ele estava num preço maior para poder voltar com o preço original, apresentando aquele preço original como se fosse um preço promocional, né? Estamos aí diante de uma falsa promoção, né? Uma prática abusiva, passível aí de fiscalização pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs e tudo mais, né? Então, sempre verificar a questão das promoções, preços, características de cada produto, de cada material, né? Os estabelecimentos comerciais têm um dever de informação que é decorrente do princípio da transparência, que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse consumidor ele tem que se cercar ali de todas as informações necessárias para sempre ser mais benéfico, né, para ele. Conseguir ali alcançar um menor preço também, não cair nessas falsas promoções. Muito bem, doutor Sérgio. Agora, as práticas abusivas, doutor, elas não costumam vir só do comércio, mas também podem acontecer por parte das escolas. Não é isso, doutor? Exemplifique aí para nós algumas situações, doutor Sérgio. Infelizmente, Rodrigo, a prática abusiva mais comum, né, nessa época do ano é com relação à lista de material escolar, né? Quem nunca se deparou ali com elementos ali, com produtos de higiene, limpeza, produtos de uso administrativo, de uso comum ali na lista de material escolar, né? Por exemplo, álcool, apagador, grampeador, giz, pincel para quadro, clipes e outras coisas, né? Até cartucho de impressora eu já ouvi falar ali que vinha sendo cobrado em lista de material escolar. E a legislação federal proíbe, né? Nós temos a Lei 9.870 de 99, ela proíbe expressamente a cobrança de artigos de material de uso comum, né? Esses materiais de uso comum ali para utilização da escola, porque essa lista de material ela deve conter única e exclusivamente aqueles produtos e artigos para o uso didático, pedagógico do aluno, né? E esses materiais, por exemplo, que são cobrados nessa lista de material escolar, que é de uso exclusivo ali para esse processo de aprendizagem do aluno, tem que vir acompanhado também ali de um plano de execução. Porque muitas vezes a gente pode se deparar, os pais se deparam ali
algum elemento ali, algum produto nessa lista, que ele pode até confundir ali como de uso comum. A escola vai utilizar isso aqui, não o meu aluno no processo de aprendizagem, mas aí tem que ter um plano de execução que deve ser exibido aí, deve ser dado uma cópia para esse pai, né, ali enquanto consumidor, para ele saber ali mais ou menos em que época do ano, em qual atividade cada material ali vai ser utilizado de forma detalhada, o quantitativo de cada item, né, porque justamente esse estabelecimento de ensino, né, ele tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele presta o serviço educacional no mercado de consumo. Ele tem todo o dever de transparência, ele tem que fornecer toda e qualquer informação ali para que o consumidor não se sinta vendido em determinada situação. Isso que acontecia muito antigamente, ainda se acontece, né, em alguns casos, mas hoje em dia é bem menos, até porque temos leis estaduais aí também por todo o país proibindo esse tipo de prática abusiva, né? A cobrança de taxa extra, por exemplo, também a gente verifica muito para cobrança, para aquisição, né, do próprio material escolar pela instituição de ensino, né? A instituição vai lá e cobra uma taxa. Você não precisa comprar o material, a gente aqui vai te cobrar uma taxa e aí todo esse material vai ser adquirido pela própria instituição. Isso também é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor justamente tem esse direito de pesquisar nos estabelecimentos ali para ver onde ele quer adquirir, qual que é o melhor local para ele adquirir esses produtos, onde o preço está menor, a marca ali também, né, que ele prefere adquirir. Da mesma forma, a gente vê também muita prática abusiva nesse sentido, no qual as escolas elas exigem ali que os pais adquiram os materiais escolares em um determinado estabelecimento. Eles falam, olha, a gente só aceita se for dessa papelaria ou dessa loja, ou mesmo de uma marca específica, sendo que aquele item ali, ele é comercializado no mercado de diversas marcas, né, e consequentemente diversos valores. Não pode também de forma alguma se restringir a aquisição desses produtos a um determinado estabelecimento ou a uma marca específica, porque o consumidor tem a total liberdade ali para pesquisar, adquirir conforme sua necessidade e capacidade financeira, e a gente entra aí nesse caso na prática abusiva da venda casada, né, que é proibida pelo artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos só a exceção para esse tipo de indicação, né, assim, para comprar um material didático ou para comprar, por exemplo, um item escolar em determinado local, para a questão de uniformes, porque, por exemplo, geralmente o uniforme ele é fabricado ali só por um estabelecimento, por exemplo, ou mesmo o material didático que ele é próprio daquela escola de idiomas. Então, assim, ele não é fornecido no mercado de consumo, ele não vai ser fabricado e fornecido ali de diversos preços, né? Então, ele acaba sendo comercializado ali somente por esse estabelecimento. Essas exceções, elas são aceitas pelo Código. Agora, materiais de forma geral ali, que são fabricados e são comercializados no mercado de consumo de diversas espécies, cores, especificações e preços também, o estabelecimento não pode condicionar ali o consumidor a adquirir naquele determinado estabelecimento ou daquela marca específica. Muito bem, agora são 4h15, 4h15 aqui na Rádio América. Estamos aqui então, portanto, conversando aí com o Dr. Sérgio França, advogado e especialista em direito do consumidor, a respeito deste tema, orientações na compra do material escolar para a volta às aulas. Os estabelecimentos comerciais podem exigir apenas uma forma de pagamento, como, por exemplo, através de QR Code? Doutor Sérgio. Excelente a pergunta do Luciano, Rodrigo, porque hoje em dia, com a facilidade de pagamento, né, que nós temos aí através do Pix ou mesmo do QR Code, nós temos aí alguns estabelecimentos que acabam limitando ali as possibilidades do consumidor pagar, né, por produtos e serviços. Mas o que acontece, nós temos no padrão do país a comercialização de produtos e serviços na moeda local do país, né? Então, todo estabelecimento que presta serviço, oferta produtos e serviços no mercado de consumo, ele tem que comercializar ali e aceitar por meio da moeda local, né? Que é o dinheiro, o papel moeda é R$1. Ele pode ofertar formas acessórias ali e mais vantajosas ao consumidor de pagamento. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o Pix, tem cartões de crédito aí amplamente difundido no mercado, né, à vista ou a prazo. Nós tínhamos antigamente também muito a questão do cheque, né, hoje em dia é menos utilizado ainda o cheque, então tem estabelecimentos, por exemplo, que acabam colocando isso aí amplamente informado para o consumidor ali, não aceitamos cheque, ou não aceitamos Pix. O que não pode é o estabelecimento limitar o acesso ali ao pagamento em dinheiro e colocar somente uma forma acessória. Por exemplo, eu sou um estabelecimento comercial e eu só aceito cheque, ou então eu só aceito
Pix por QR Code e eu não aceito dinheiro ou eu não aceito cartão de crédito, isso aí acaba colocando o consumidor em uma desvantagem exagerada na relação de consumo. Vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva, porque o consumidor por si só ele tem a vulnerabilidade em seu favor pelo código, então ele tem que ter ali a forma mais facilitada possível de pagamento e não dificultada pelo estabelecimento comercial. Muito bem. Agora, doutor, o ouvinte que se sentir lesado, seja na compra de materiais escolares ou com relação a alguma exigência feita por uma determinada escola e que ele desconfie ser ilegal, qual o procedimento que os pais deste aluno devem adotar para que tenha reconhecido o seu direito? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, Rodrigo, o princípio da reparação integral dos danos, né? Assim como o princípio da proteção integral, justamente em razão dessa vulnerabilidade do consumidor. Então, assim, ele está ali meio que vendido, né, na linguagem popular, frente às práticas muitas vezes abusivas ali no mercado de consumo. Então, o consumidor que se sentir lesado ali, ele sofreu transtornos, aborrecimentos ali fora do comum, em razão de uma prática abusiva que ele constatou ser abusiva ali por aquele estabelecimento ou aquele estabelecimento de ensino, né? Ele tem que documentar ali da forma que puder. Hoje em dia é tudo muito mais facilitado, né? Ao passo que nós temos aí telefones celulares em mãos para poder fazer registros fotográficos, né? Ou filmagens, pegar o nome, pegar um protocolo de atendimento, o nome daquele atendente, anotar os dados, dia e hora e tudo mais, e recorrer ali aos seus direitos, né? Porque o consumidor, em si, ele é um fiscal das relações de consumo ali do mercado de consumo. Então ele pode tanto registrar uma demanda ali, uma reclamação no site consumidor.gov, né? Que é o www.consumidor.gov.br. Ele pode registrar uma reclamação no PROCON do seu município, né? Considerando que vários municípios aí dispõem de PROCONs próprios, né? Que é o órgão de proteção e defesa do consumidor. Ou mesmo procurar o PROCON estadual pelo telefone 151 ou pelo site também. Hoje em dia você pode registrar a sua reclamação de forma eletrônica no www.procon.ms.gov.br ou mesmo procurar o Poder Judiciário, porque muitas vezes esse transtorno, esse aborrecimento, ele foi tão grande que ele é passível ali de uma indenização por danos morais, ou mesmo o consumidor que foi lesado, ele foi obrigado, por exemplo, a pagar a taxa para poder a taxa de material escolar, por exemplo, que ela é proibida. E aí ele vai lá para poder evitar a dor de cabeça, ele conseguir matricular o seu filho, ele paga essa taxa, consegue matricular, mas depois ele pode procurar o Poder Judiciário para pleitear os seus direitos. Nesse caso, inclusive, uma indenização por danos materiais, ele vai ter esse valor ressarcido ali, além de uma possível indenização por danos morais. Bom, agora são 4h24, 4h24, seguimos aqui com o quadro Papo Cabeça e o doutor Sérgio França. Doutor, com relação a este período aí de volta às aulas, né? Algo mais que o senhor gostaria de destacar para as famílias, inclusive ao próprio aluno que nos ouve neste momento, doutor Sérgio? Rodrigo, uma dúvida muito recorrente também, né, com relação à volta às aulas, é a questão do mês de janeiro, né? Os pais muitas vezes ficam revoltados aí falando, mas no mês de janeiro não tem aula, por que eu tenho que pagar mensalidade no mês de janeiro? E eles confundem muitas vezes a mensalidade com taxa de matrícula. As pessoas falam, não, esse mês de janeiro não é mensalidade, é taxa de matrícula. Verdade. Mas nós temos aí a questão da mesma lei federal que proíbe a questão do material escolar de uso coletivo, ela também prevê essa questão das mensalidades. Por quê? O contrato, a gente tem que entender qual que é o contrato de ensino, né? O contrato de ensino que é celebrado entre o consumidor ali e a instituição de ensino, ele é um contrato, ele não é de trato sucessivo, ou seja, ele não é um contrato de fornecimento de prazo indeterminado, que vai se protelando com o tempo, ele é um contrato anual ou semestral. Se você tem um ensino regular, por exemplo, é um contrato anual, né? Se você tem um ensino de línguas, por exemplo, ou algum outro tipo de ensino, você tem ali contratos semestrais, aí você paga o semestre. Então, nesse caso, o que a lei prevê? Esse valor que você está pagando ali, contratando com a instituição de ensino, é um valor único e é referente ao ano letivo. E o que a instituição de ensino faz? Ela parcela em 12 vezes. Então, por isso que você tem ali o pagamento do mês de janeiro. Mas isso não quer dizer que você está pagando por um mês que você não está utilizando. Você parcelou ali no mês de janeiro. Como, por exemplo, também você pode pagar o ano letivo também à vista, né, em uma única parcela. Porque muitas vezes a gente acaba confundindo escola com prestação de serviço de internet, né, prestação de serviço de que são contratos de trato sucessivo. A qualquer momento você pode cancelar
ali o contrato que você tem de internet, de telefonia, né, de TV por assinatura, você cancela e ele para de ser prestado e você para de pagar no mês subsequente. No ensino, no contrato de ensino, não. No contrato de ensino você contratou ali o ano, né, ou o semestre. Então, por isso que tem essa dúvida aí do mês de janeiro, se é devido ou não, e realmente é um valor devido. Outra dúvida também bastante comum é com relação ao reajuste, né, das mensalidades. A lei prevê que o reajuste da mensalidade só pode ocorrer uma vez a cada ano, né? Então, o que a escola pode fazer? O estabelecimento de ensino, ele reajusta quando termina o ano letivo, ele vai reajustar. Só que esse reajuste, ele não pode ser, assim, unilateral, né? Ao bel prazer da instituição de ensino. Esse reajuste, ele tem que condizer ali com os custos, né? Com a elevação de custos ali administrativos, custeio da instituição, custeio com pessoal, tem que ter, ou seja, tem que ter uma justificativa para reajustar essa mensalidade. E essa justificativa, ela tem que ser informada ao consumidor desde que ele peça, né? Ou seja, tem que estar disponível ali ao consumidor por meio de uma planilha de custos. Então, se eu chego lá, os pais chegam na escola e, poxa, aumentou ali consideravelmente o valor do ensino ali, do contrato anual. Ele pode pedir para ter acesso a essa planilha de custos, que é uma obrigação legal da instituição de ensino, que acabe justificando ali o porquê que teve esse reajuste. Um outro caso também muito comum é com relação à inadimplência, né? A gente vive aí tempos difíceis, né? De inflação, taxa de juros e tudo mais, e nem sempre os pais conseguem manter esse aluno ali na mesma instituição de ensino até o final, né? Cumprindo esse contrato anual. E aí, muitas vezes, por certas dificuldades, os pais acabam se tornando inadimplentes, acabam deixando de pagar ali, atrasando algumas mensalidades, e optam por transferir esse aluno para uma instituição de ensino mais barata, por exemplo. E aí, o que acontece? A instituição de ensino originária, pelo consumidor, pelo aluno estar inadimplente, ela acaba retendo documentos indispensáveis a essa transferência. Por exemplo, a questão do histórico escolar, né, e outros documentos ali. Isso não pode de forma alguma. Isso é uma prática abusiva, também é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. A inadimplência, ela deve ser tratada pela instituição de ensino por forma própria. A instituição de ensino tem a justiça aí para poder cobrar desse aluno, tem as possibilidades de inscrição de negativação do nome, né, inscrição em algo restritivo de crédito, protesto e tudo mais. O que ela não pode é reter esse aluno e reter documentos para que ele não possa ser transferido. Da mesma forma também, o aluno não pode ser prejudicado em caso de inadimplência, assim, não pode fazer uma prova, não pode participar de determinada atividade, por exemplo, ele não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento dentro da instituição de ensino ou sofrer qualquer afastamento de qualquer tipo de atividade ali, com o objetivo de constranger esse aluno por não ter pago determinada mensalidade. Isso não pode acontecer de forma alguma, isso é um constrangimento ilegal e isso é passível de indenização por danos morais, além da fiscalização pelos órgãos de defesa do consumidor, que podem aplicar multas aí, que podem chegar aí a casa dos milhares de reais. Olha aí, ouvinte da América, você acompanhando, portanto, aí o doutor Sérgio trazendo informações importantes para você neste período de volta às aulas, né? Foram várias dicas que o nosso entrevistado passou para você nesta reta final aqui do nosso quadro Papo Cabeça. Olha, doutor Sérgio França, advogado especialista em direito do consumidor, a Rádio América agradece mais uma vez, viu, a você por ter nos atendido e conversado conosco nesta tarde, doutor. Olha, o nosso muito obrigado, doutor Sérgio França, e até a próxima oportunidade. Eu agradeço a você, Rodrigo, pelo convite, a todos da Rádio América, e estamos sempre à disposição. E é isso, minha gente. Este foi mais um quadro Papo Cabeça, hoje conversando a respeito de orientações na compra do material escolar para a volta às aulas e outras dicas mais que o doutor Sérgio passou pra gente, né? O nosso entrevistado foi o doutor Sérgio França, advogado especialista em direito do consumidor.